Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Buxtehude. Esse aqui que é mais um vilarejo bem bonitinho aqui, próximo da cidade de Hamburgo, e é um vilarejo que também faz parte da Rota dos Contos de Fadas da Alemanha. Vou explicar mais um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo. E também é mais uma das cidades hanseáticas. Então, muito bacana conhecer um pouquinho dessa cidade. É um pequeno vilarejo aqui. Vou mostrar tudo para vocês no vídeo de hoje. Então, vem comigo para acompanhar mais esse passeio por um belo vilarejo aqui na Alemanha. Roda a vinheta, editor. 1, 2, 3. Olá pessoal, eu estou aqui na estação de trem de Buxtehude, que é provavelmente aqui que você vai começar a sua jornada, se você vier aqui pelo Straßenbahn ou pelo trem regional, né, digamos assim. Essa aqui é uma parada, ela faz parte dessas duas linhas, né? Ela conecta tanto a região aqui dessa cidade, de Buxtehude, com a região de Hamburgo, através do S-Bahn. A linha S5 passa aqui, mais ou menos aí de 20 minutos. Você tem um trem aqui que vai direto para a região central de Hamburgo, aqui, dá mais ou menos uns 45 minutos até lá na Hauptbahnhof de Hamburgo. Então está bem ainda considerado aqui região metropolitana, apesar de já não fazer mais parte do estado de Hamburgo. Então é uma cidade já independente em outra região aqui da Alemanha. Aqui temos uma placa aí com o nome da cidade, né, Buxtehude, e uma coisa que já chama a atenção, que é uma característica normal aqui da Alemanha, é não existe nenhuma catraca, nenhum controle de acesso à estação. Então aqui ela é toda aberta, tem aqui o estacionamento de bicicletas, do lado de lá também é aberto, você passa por baixo da linha aqui, toda aberta, e não tem nenhum controle de ticket aqui. Então você pode vir e entrar no trem ou no metrô, na Straßenbahn, totalmente sem pagar nenhuma passagem, sem nada. Mas corre o risco de você ser fiscalizado. A fiscalização ela não acontece sempre, ela é uma fiscalização aleatória. Você pode ser multado em até 60 euros aí, se for a primeira vez. Se for sendo reincidente, você vai pagando mais multas mais caras por isso. Então, é aquela questão da confiança. Confia-se que todo mundo vai pagar. E a qualquer momento o seu ticket pode ser solicitado. Então, aí é uma curiosidade bem interessante. Aqui já na estação, então a gente vê aqui um estacionamento de bicicletas aqui. Você pode chegar, parar sua bicicleta aqui e já pegar o seu trem aí para a região central de Hamburgo. Se você for com o trem regional, ele é ainda mais rápido. Deve chegar aí com uns 25 a 30 minutos. E com o transporte, o S-Bahn, né, que é o transporte público, ele vai gastar aí mais ou menos uns 45, 50 minutos até lá na estação central. Bom, vamos conhecer a cidade. Tem uma parte histórica aqui bem legal, vou contar muita história interessante aqui dessa cidade para vocês, mas vamos caminhando aqui até chegar lá, dá mais ou menos 1 quilômetro, uns 15 minutos de caminhada, a gente chega na região central de Buxtehude. Um detalhe importante, pessoal, aqui ó, no passeio, apesar de parecer ser tudo um passeio largo e tudo, uma parte é ciclovia. Então, fica atento aí para não ser atropelado quando estiver caminhando. Isso não acontece só aqui não, lá em Hamburgo também é assim, e tudo, outras cidades na Alemanha também. Então, tem aqui a diferença do piso. Então, para lá seria a ciclovia, para cá seria o lugar dos pedestres andarem. Então só ficar atento com relação a isso para você não ser atropelado ou então não ter que escutar algum alemão gritando contigo. Chegamos aqui no calçadão de Buxtehude. Como eu disse, quase todas as cidades europeias têm uma região aí que é a sua região de compra, a sua região de pedestres, e aqui não é diferente, né? Bem legal, realmente. Tem um calçadão bem agradável aqui e tá cheio. Sabadão, hoje é sábado, hoje é dia 28 de setembro. Então estamos aqui no sábado conhecendo, tem muita gente pela rua, tem algumas banquinhas aqui e tudo, alguns
jogos aqui, lembrando aqueles parques de diversão que a gente tinha anteriormente, que você joga para derrubar a lata. E aqui é o ponto principal de comércio da cidade. Bem legal, vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, estou aqui nesse calçadão central, calçadão que foi construído aqui na década de 80, nos anos, acredito que foi 85, e ele foi construído justamente para ter um acesso mais central nessa cidade. Tem muitas coisas interessantes sobre a história de Buxtehude, e uma delas eu vou contar aqui. Os primeiros registros de populações nessa região datam dos anos 900, ou seja, mais de 1000 anos atrás. É impressionante quando a gente começa a pesquisar a história das cidades e começa a identificar esses pontos. Aqui, nas margens do rio Este, que é o nome do rio que corta aqui essa região, ele é um dos afluentes do rio Elba, que é o rio lá de Hamburgo, que passa em Hamburgo, né, que passa por Hamburgo, um dos principais da Europa. Então, é uma possibilidade fácil de comércio. Todas as cidades na beira de rios eram onde as pessoas as primeiras civilizações começaram a se juntar, justamente pela facilidade de navegação, de troca entre povos, né, utilizando aí barcos e canoas, navios para chegar nessas regiões. Então, essa facilidade começou aqui um cais, um pequeno porto que era responsável por fazer troca de mercadorias, para fazer comércio de mercadorias entre as regiões aqui do norte. Da mesma forma, depois de um tempo, foram evoluindo, foi tomado por vários reinos diferentes, até que ela conseguiu privilégios de cidade e fazendo parte da Liga Hanseática. A gente vai falar um vídeo só sobre a Liga Hanseática aqui, eu falei sobre isso em Bremen, falei sobre isso no vídeo de Hamburgo também. Então tem várias cidades que fazem parte dessa Liga Hanseática, que são cidades que focaram no comércio. Elas não faziam parte realmente de nenhum reino, eram consideradas cidades livres e faziam parte do comércio, livre comércio, eram cidades de comerciantes. Então, uma cidade conhecida pelo comércio, recebendo e tanto importando, exportando produtos, mandando produtos para diversas cidades. Então, é bem legal. Considerando essa cidade aqui, ela tem uma outra importância histórica também, é que depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Hamburgo ela foi muito destruída. A cidade de Hamburgo, como uma das principais da Alemanha, foi uma das mais atingidas, muito bombardeada. Isso fez com que ela ficasse completamente destruída depois da Segunda Guerra. O que aconteceu? A população migrou para as cidades vizinhas de forma a ter lugar para morar realmente, enquanto a cidade de Hamburgo era reconstruída. E isso provocou uma migração muito grande aqui para a cidade de Buxtehude, que a gente está ali, como eu falei, cerca de 40 minutos de Hamburgo de trem. O trem aqui já roda, né, já tem a estação de trem é de 1881. Então aquela estação ali já recebe trens desde essa região. A gente já vê como que é a importância do modal ferroviário para a Alemanha, desde muitos anos que eles já privilegiam o investimento nessa situação. Então, como tinha essa facilidade de trem, foi muito fácil para os moradores de Hamburgo e da região se instalarem aqui enquanto a cidade estava sendo reconstruída. Foi um dos polos que foi usado para a reconstrução da cidade. Hoje é um vilarejo muito interessante, é uma boa opção para você morar de uma forma mais calma e aí, tem muita gente que mora aqui, trabalha lá em Hamburgo e tudo. Tem muitas empresas aqui na região, porque também tem a facilidade de chegar no Rio Elba também e tudo. Então tá próximo de Hamburgo, tem muitas empresas aqui na região. Muita gente que, como eu falei, muita gente que mora aqui e trabalha lá em Hamburgo e é estimada a população hoje aqui em cerca de 40 mil habitantes aqui nesse vilarejo. Então um vilarejo bem pequeno, bem legalzinho. Esse calçadão aqui está bem agradável. Hoje está tendo um festival ali com food truck e tudo mais. Tá muita gente pela rua fora, mas vou mostrar aqui para vocês. Tá bem agradável, uma cidade bem bacana realmente, bem bonitinha.
Bom, pessoal, esse é o Rio Este, que é o rio que deságua no Rio Elba, que daqui é possível chegar em Hamburgo. Daqui em Hamburgo deve dar mais ou menos uns 40, 50 quilômetros pelo rio, não sei exatamente a distância, pode ser que de acordo com as voltas do rio pode ser um pouco maior, mas aqui que chegavam as mercadorias, aqui que é a importância. Então a gente vê aqui uma região como o antigo porto da cidade, a gente vê aquela estrutura de tijolinhos aqui, tá com manutenção legal aqui, mas aqui é aquela região onde chegavam os navios com mercadorias. E hoje ainda é possível você fazer passeios de barco saindo tanto daqui para Hamburgo quanto de Hamburgo para cá. Tem muita gente que faz esse passeio vindo de Hamburgo para passar o dia aqui e depois voltando. Precisa de se informar direitinho onde que consegue esse passeio. Vou tentar deixar um link aqui na descrição com o link para esse passeio, mas é um passeio bem legal, vem pelo Rio Elbas, depois sobe pelo Rio Oeste até chegar aqui nessa região aqui para conhecer a cidade. E hoje tá um dia bem maluco realmente, porque a gente tá vendo ali o céu tá azul, para cá tá completamente cinza, agora aqui tá chovendo, então as nuvens estão passando, tá chovendo um pouquinho, tá com sol, tá 12 graus agora, então assim, tá um dia agradável, não é o melhor para fazer passeio com essa chuvinha caindo, mas não é uma chuva que atrapalha realmente. Então tá, vamos passear, vamos conhecer mais um pouco da cidade. Eu ainda vou falar para vocês sobre os contos de fada. Tem mais um conto dos irmãos Grimm que se passa aqui na cidade. Então fica comigo até o fim desse vídeo para você saber mais sobre a parte de contos de fada, mostrar um pouquinho primeiro da cidade. Essa bela igreja que eu mostrei para vocês fica bem aqui na região central da cidade e é a igreja de São Pedro. É uma igreja luterana, apesar de ser de São Pedro, ela é luterana. Então aqui não é a igreja católica, apesar de ser a principal igreja da cidade. Como eu disse, o tempo hoje está bem maluco para fazer um sightseeing, né, para fazer um passeio pela cidade. Não sei se está dando para ver aqui como é que eu tô molhado, mas caiu um chuvão ali depois que eu falei, aquela hora que a chuva estava fininha, choveu forte. Agora já abriu o sol de novo. Tá bem maluco o tempo de hoje aí. Então, só de eu estar enfrentando esse tempo aqui para trazer um pouquinho da história desse belo vilarejo aqui, já vale aí a curtida de vocês se inscreverem aqui no canal, trazendo um pouquinho de lugares menos famosos aí da Alemanha. Bom, gente, na Alemanha vamos fazer como os alemães, né? Então aqui tem uma Bratwurst, bem gostoso. Um pãozinho aqui com mostarda. É o prato comum aqui de um festival como esse. E também se encontra aí praticamente todas as cidades aí da Alemanha. E aqui no canal, que tem nessa região central da cidade, a gente tem o navio aqui, o Margareta, que é ele está bem parado aqui nessa região central aqui. Tem um grande prédio aqui atrás, que hoje é hotel, restaurante.
E ele está parado aqui para mostrar um pouquinho da imponência que era a cidade na época. Então, aqui era muito importante na década de, no século 17 ali, que tinha o comércio nos anos 1600 e pouco ali, a cidade era muito importante. Quando o Brasil estava sendo descoberta, essa cidade aqui era muito importante pela sua economia, voltada principalmente para o porto, né, para a saída e chegada de mercadorias aqui para essa região. Então o navio está aqui para lembrar essa grandeza da época. Então é um navio à vela aí que está ancorado aqui no centro da cidade. E não tem jeito nem dele sair daqui facilmente, porque tem as pontezinhas ali são baixas e elas não levantam, né? Então ele foi colocado aqui justamente para mostrar e para lembrar essa vocação marítima e relacionada aí ao transporte e ao comércio de mercadorias aí através dos barcos. Bem legal aí esse ponto da cidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parte de contos de fadas aqui da cidade. Já choveu de novo, já fez sol de novo, o sol tá brilhando agora aqui, já choveu forte, já molhei todo de novo. Bom, a ideia é o seguinte, vou contar um pouquinho para vocês agora sobre essa questão de contos de fada. Eu falei no vídeo lá de Bremen sobre os irmãos Grimm, que são dois irmãos que escreveram diversas fábulas aí infantis há mais de 200 anos que eles escreveram isso, e esses contos são famosos até hoje. Muitos pais e mães contam aí para os seus filhos as histórias, são histórias que têm algum ensinamento, ela já é interessante, mas ela traz algum ensinamento, é aquele famoso moral da história. Uma das histórias se passa aqui em Buxtehude. A famosa história da lebre e do ouriço, ou do coelho e do porco-espinho, como, dependendo da tradução, como são contos de mais de 200 anos, tem várias versões um pouquinho diferentes aí nas traduções. E uma coisa interessante, vou falar um pouquinho mais sobre o conto específico depois, mas uma coisa interessante sobre a cidade de Buxtehude é que muitos outros contos de fadas, não necessariamente dos irmãos Grimm, muitos outros contos aí infantis, usaram o nome da cidade como um nome diferente, como o nome onde se passava a cidade. Então tem vários contos nas traduções aqui na Alemanha, que a cidade onde ele acontece é Buxtehude. Então existem muitos alemães que acham que Buxtehude nem existe realmente, porque é só uma cidade de contos de fadas. Aí aqui é considerada a capital alemã dos contos de fadas, junto com a outra cidade lá, que foi onde os irmãos Grimm começaram as suas escritas, onde tem um museu lá. A gente vai fazer um vídeo lá em breve, um dia eu vou dar uma visita lá também. E com isso tudo, toda essa história, foi criada a Rota dos Contos de Fadas da Alemanha. Buxtehude é a última cidade, ou a primeira, dependendo de onde você quiser começar, digamos assim. Aqui fica mais ao norte e você pode começar daqui. Saindo daqui, você vai para as outras cidades aí de todo o percurso. Então tudo aqui na cidade, ele está relacionado a coelhos e porco-espinho, né? Então o símbolo da cidade, ele tem esse desenho de um coelho e de um porco-espinho, de um ouriço. Mas então muitos alemães não sabem da existência da cidade realmente, que ela é uma cidade verdadeira, e existe um ditado aqui na Alemanha falando assim: eu vou te mandar lá para Buxtehude, alguma coisa nesse sentido assim, que é como se fosse um lugar que não existe, um lugar longe pra caramba, alguma coisa assim, igual a gente fala assim, onde Judas perdeu as botas, alguma coisa assim, que são ditados da Alemanha aqui, que virou uma cidade fantasia, digamos assim, porque ela foi mencionada em diversos contos de fadas, em diversas lendas aí infantis. Sobre a Rota dos Contos de Fada, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acessar e aprender um pouco mais sobre ela, mas são diversas cidades que estão ligadas aí a algum conto de fada, alguma história específica, não necessariamente sobre irmãos Grimm, mas sobre diversos outros escritos, outras obras também relacionadas. Então são diversas cidadezinhas, algumas pequenas aqui como Buxtehude, outras maiores como Bremen, que é outra cidade. Então a gente vai passeando por essa cidade aí. É digamos assim, um roteiro turístico para você ir conhecendo belas cidades aí no interior da Alemanha. Eu vou deixar o link na descrição aqui de um post para você aprender um pouco mais e conhecer outras cidades. Então a gente vai, ao longo aí dessa temporada na Alemanha, fazendo outros vídeos em outras cidades e vamos adicionando aí a essa coletânea aí da Rota dos Contos de Fada da Alemanha.
achei essa maquete aqui feita em bronze aqui da cidade, bem interessante. E é legal que com a chuva o rio ficou bem nos lugares onde passa o rio hoje, nos canais aqui da maquete, né? É legal. E aqui tá uma coisa interessante, falando que o porto aqui foi criado em 1285. Foi quando o porto foi oficialmente criado aqui nessa região. Então pensa aí. E naquela época era considerado um dos mais modernos da Alemanha, o porto que foi construído aqui em Buxtehude. Eu tô caminhando aqui pela cidade e vou contar agora pra vocês a história da lebre e do porco-espinho, ou do coelho do porco-espinho, ou da lebre e do ouriço. A história é o seguinte, né? Aqui na região existia uma lebre, um coelho que ele era da alta aristocracia, e era uma pessoa importante, só vivia bem arrumado e tudo, e se acabava não se importando com as outras pessoas. Já o ouriço, ele era da sociedade, digamos assim, mais pobre. Então era uma pessoa mais pobre, mais simples, e que tinha uma vida um pouco mais simples. Eles se encontraram e o coelho começou a zombar do porco-espinho, do ouriço, falando que as pernas deles eram curtas, que eram tortas, e que ele não deveria ter que tomar cuidado, não precisava de sair muito de casa por causa disso e tudo mais. Então o porco-espinho ele falou o seguinte: ele podia aguentar qualquer coisa, menos zombarem das pernas dele. Então ele pensou o seguinte: eu sou mais esperto que esse coelho, eu vou mostrar pra ele. Então o que ele fez? Ele virou pro coelho e falou: vamos apostar uma corrida, você tá falando das minhas pernas, vamos apostar uma corrida então e ver quem é que ganha. E aí o porco-espinho, ele foi pra casa dele e ficou pensando como que ele ia fazer para ganhar essa corrida. E aí ele foi para a esposa dele ficou desesperada com ele: como que você vai ganhar uma corrida do coelho, da lebre? Ela é muito mais rápida do que você, não faz nem sentido isso e tudo. Aí o coelho virou e falou: se eu vou ganhar, o porco-espinho virou para ela e falou, para a esposa dele, falou: vou ganhar dele na inteligência e vou precisar da sua ajuda para isso. Aí eles combinaram da seguinte forma: eu vou sair aqui do lado dele, a gente vai correr daqui até cá, então você vai ficar de um lado e eu vou ficar do outro. E aí, toda vez, na hora que o coelho sair, eu fico para trás aqui, me escondo, e você aparece no outro lugar lá, no outro lugar da chegada. Quando o coelho chegar lá, você vai falar: eu já estou aqui. Ele é tão assim, cheio de si e convencido, que ele não vai nem perceber que não sou eu que estou lá, porque a gente tem, querendo ou não, os ouriços são parecidos, né? Então ele não vai nem perceber que não sou eu, que sou você, e ele vai ficar furioso com isso. Vamos lá. E assim foi feito. A corrida foi marcada. Então, quando se posicionaram as corridas, a gente tem isso realmente acontecendo. O coelho largou logo de uma vez, o ouriço ficou, se escondeu, e a esposa dele apareceu do outro lado, já contando vitória: já tô aqui, já tô aqui. E aí o coelho ficou enfurecido com aquilo e falou: vamos correr daqui até lá. E aí, quando ele correu do final para o início para tentar apostar a corrida, aconteceu o inverso. A esposa se escondeu e o ouriço apareceu do outro lado. Quando o coelho chegou lá, ele gritou: já tô aqui, já tô aqui. E assim foi, de acordo com a lenda, foram 73 vezes, de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que o coelho desmaiou e não aguentou mais e desistiu, falando que não ia conseguir ganhar do porco-espinho na corrida. Aqui a gente tem uma estátua da cidade, que é justamente isso: é o porco-espinho de um lado escondido, a lebre e o coelho correndo, e o outro porco-espinho já no final do lugar, contando vantagem aí que já chegou. E isso foi se repetindo até o coelho não aguentar mais. E como você já deve imaginar, essa história, assim como as outras dos irmãos Grimm, ela tem uma moral para contar. E aí existem várias versões da moral, mas a ideia principal você já deve ter pegado aqui dessa história, né? Qual que é? Independente da sua posição, da sua importância, do quão rico você é, não se deve zombar das outras pessoas. Principalmente porque você não sabe quem é realmente aquela outra pessoa, e claro, você não sabe o que ela pode fazer com você. Ela pode ser muito mais inteligente que você, como a lebre aí aprendeu com o caso dos ouriços, né? Os ouriços eram bem mais inteligentes que a lebre só tinha aí a pose e a posse dela aí, digamos assim, a parte
da aristocracia daquela época, digamos assim. Ela só era uma pessoa importante, mas a lebre, os ouriços se provaram muito mais inteligentes que ela, conseguindo ganhar a corrida com inteligência. Já vi várias versões, inclusive tem desenhos animados aí contando com essa história e tudo, inclusive uma versão que ele chamou a família e tinha várias pessoas da família ao longo da pista para o coelho imaginar ficando mais bravo, que a corrida foi uma só e que a cada hora que ele chegava num ponto da corrida aparecia um novo ouriço naquela história. Mas é o que eu falei, é a versão das traduções. E como uma boa cidade alemã, não poderia deixar de ter um parque, né? O Stadtpark aqui de Buxtehude. É bem interessante, Buxtehude. E tem um laguinho aqui, tem um restaurante bacana do lado de lá, mas aqui uma trilha bem legal. Ele não é tão grande como o de Hamburgo, como o de Harburg que eu mostrei nos outros vídeos, mas aqui já tem uma trilha, já é um lugar para você escapar um pouquinho aí da tensão da cidade, apesar de que essa aqui é uma cidade que é bem pequena, realmente não tem digamos, uma tensão, uma coisa... grandes coisas acontecendo aqui ao longo do dia, né? Mas, querendo ou não, é um pouquinho de verde, é um lugar que as pessoas passeiam com o cachorro. Tô vendo ali dois cachorrinhos ali na frente com seus donos. Então é bem bacana mesmo, um lugar aí pra você realmente relaxar. Aqui no lago, esses gols aqui, tipo gol, uma cesta assim, fiquei curioso para saber o que será que eles jogam aqui nesse lago, né? Qual que é o esporte? Será que é nadando? Será que não é? A rede tá bem alta para ser nadando, mas curioso. Alguém sabe aí qual que é o esporte que se joga aí com esse tipo de rede? Bom, pessoal, estou aqui de novo na Bahnhof de Buxtehude para encerrar o vídeo de hoje. Bom, essa foi mais uma das cidades hanseáticas aqui da Alemanha, mais uma cidade da Rota dos Contos de Fada. Espero que vocês tenham gostado. Para eu saber que você gostou realmente desse vídeo, comenta aqui embaixo com um emoji de um coelho, uma lebre, né, no caso, para eu saber que você gostou da história aí da lebre e do porco-espinho. Bom, é uma cidade muito bacana, bem pequenininha, região metropolitana de Hamburgo. Dá pra vir aqui passar uma tarde, algumas horinhas só. É bem agradável, tem vários cafés e restaurantes ali, como eu mostrei. Então dá pra fazer um bom passeio aqui pra diversificar um pouco aí da cidade de Hamburgo. Deve ser bem legal também o passeio de barco saindo de Hamburgo até chegar aqui nessa cidadezinha. O metrô também aqui, tem o S-Bahn, né? Ele é de 20 em 20 minutos, você tá lá no centro de Hamburgo, saindo daqui deve dar mais ou menos uns 45, 50 minutos, mas ele sai daqui a cada 20 minutos ele passa. Então, é bem fácil de chegar, é bem agradável a cidade, vale a pena aí conhecer e desfrutar um pouco mais desses arredores aí da cidade de Hamburgo. Bom, mais uma vez, obrigado por você ter assistido até aqui. Já se inscreve aqui no canal, aguardo você aí nos próximos vídeos da nossa aventura aí pelo mundo. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.